saudações, estamos aqui novamente para discutir a matéria do direito do trabalho, agora com ela, brilhante, nova advogada trabalhista, doutora Rafaela Fabrini. Muito bem. Que prazer e satisfação ter você aqui, doutora Rafa. Obrigada, eu que agradeço. Primeiramente, bom dia a todos, saudações. Ted, eu quero dizer que eu sou uma fã do programa, né, por dois motivos. Há pouco tivemos aqui o Dr. João Milson, um experiente, mais de 20 anos, aí quase 3 décadas, como ele falou, da advocacia trabalhista. E estou aqui, né, uma jovem advogada aí com quase seus 3 anos de advocacia, e tenho percebido que o programa trouxe recentemente, nos últimos anos, aí, desde o ano passado eu percebo isso, jovens advogados para estar aqui debatendo direito. É uma oportunidade singular para que os jovens advogados possam mostrar a sua expertise na sua área de atuação, e isso, para mim, me brilha muitos olhos. Principalmente, eu fui presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Maranhão, e essa oportunidade para o jovem advogado eu sei que faz total diferença. Além disso, admiro muito o programa por toda a informação que passa à sociedade. Doutora Rafaela Fabrini, vamos lá, vamos ler o seu currículo. Advogada, sócia do escritório Andrade Fabrini Gama, especialista em Direito do Trabalho, pós-graduada em Direito Previdenciário, 9 anos de experiência trabalhista, especialista em compliance trabalhista. Doutor João Milson, o que é compliance trabalhista? Diga, doutora Rafa, o que é compliance trabalhista? O compliance é adequar, né, principalmente as empresas ali às normas, às legislações, andar ali de acordo com o que a legislação exige. Perfeito. Eu acho que a gente precisa cada vez mais disso para evitar essa litigância em massa. Eu sou uma defensora do compliance em todas as áreas. Perfeito. E na área trabalhista não poderia ser diferente. Essa instrução, né? Essa instrução do direito anterior à jurisdição, né? Anterior à jurisdição. A gente tem um movimento hoje em dia que é aquele movimento das conciliações. O Supremo anda fazendo conciliações. O Supremo anda fazendo isso de uma forma... O Supremo... Não vou falar do Supremo, não. Falar do Supremo, Bruno Coelho? Não pode. O Bruno já diz assim, ó, não fala do Supremo. Proibido, né, Bruno? Isso, mas, Bruno, eu sou constitucionalista, eu não posso falar do Supremo, mas ficou bonito, não ficou, João Milson? Mais de 20 anos discutindo, analisando o Supremo, o Bruno, se eu falar, ele corta, João Milson. Ele corta. Depois que eu vou saber, já está tudo Olha, cortado. nosso diálogo aqui hoje é sem corte. Sem corte. Doutora Rafa Fabrini, não vou usar o teu tempo. Vamos lá. Hoje eu deixei o João Milson falar, não foi, Bruno? Já estou ocupando só o tempo dela, mas eu deixei o João Milson falar. Doutora Rafa, eu quero te ouvir. A nossa temática de hoje é a questão do empregado doméstico. É isso? Ótimo. Tecnicamente, está correto o termo do empregado doméstico? Correto. Então vamos lá. Faz um panorama geral de quem é esse trabalhador e qual a legislação que lhe ataca. É importante, antes de eu adentrar ao tema específico, que eu fico muito feliz, tá, de falar sobre o tema. Quando eu digo que eu tenho 9 anos de experiência na área trabalhista, são só 3 anos como advogada, toda a experiência que eu trabalhei no sindicato patronal de empregadores domésticos do Maranhão. Que bacana. E toda a experiência vem de lá. Além disso, importante a gente pensado nesse tema, porque saiu no Fantástico recente, domingo, salvo engano, uma empregada doméstica que foi resgatada em condições análogas à escravidão na casa de um desembargador. Muito bonitinho. Na defesa dele, ele dizia o quê? Que tinha ela como uma pessoa da família. Não pagava salário, não dava condições mínimas para viver. Enfim, então é importante realmente trazer essa temática e mostrar que hoje o emprego doméstico, ele é e deve ser respeitado. O trabalhador doméstico, como qualquer outro trabalhador, urbano ou rural, ele deve ser respeitado. E o trabalhador doméstico, você me pediu um panorama geral, sim, é aquele empregado que presta serviço para a pessoa física, desde que não tenha fins lucrativos, ali cumprindo todas as características do artigo 3º da CLT, subordinação, onerosidade, pessoalidade. E é importante falar que é sem fins lucrativos, porque muito se confunde. Às vezes o empregador assina a carteira do empregado ou da empregada doméstica, mas na verdade ele vende um bolo na sua casa, ele tem ali uma atividade para fins lucrativos, a empregada é quem faz, né, todos os produtos, bolo,
doce, enfim. E eu falo isso porque estou com uma situação recente no escritório e que não se configura. Não é empregado doméstico. Se tiver fins lucrativos naquela atividade, não é empregado doméstico. Pronto, essa sua colocação leva à discussão do seguinte: faz diferença ser ou não ser empregado doméstico? Qual é a diferença? Quais são os direitos que afetam ao trabalhador empregado doméstico e aos outros trabalhadores no geral? Então, assim, me diz uma coisa, para o empregador, o que ganha o empregador, qual é a diferença para o empregador e para o empregado, se ele, ao invés de configurar essa relação com uma relação comum de trabalho, é uma relação doméstica de trabalho? Explica pra gente exatamente por que, então, essa distinção. Nesse caso específico que tu fala quando tem uma atividade lucrativa, é Sim, isso? Por que não? Por exemplo, nesse caso tem uma atividade lucrativa, mas aquele empregador, ele escolheu mascarar e trazer doméstico. Mas por quê? O que ganha ele com isso? O empregado doméstico, ele tem lei específica. Pronto. Né, que é a recente, aí completamos 8 anos, agora dia 1º de junho, que é a Lei Complementar 150 de 2015. Nessa lei específica existem alguns direitos, na verdade hoje está bem equiparado. Assim, é uma evolução gigantesca do que era o empregado doméstico, antigamente, e o que é hoje. Os direitos estão ali bem parecidos, mas existem algumas situações que é mais vantajoso, sim, assinar a carteira como empregado doméstico. Por exemplo, alguns recolhimentos que se faz na empresa para o empregado comum não se faz para o empregado doméstico. Exato. Hoje faltam alguns direitos que o empregador comum tem e o empregado doméstico não tem. Por exemplo, o abono salarial, né, o que a gente chama de PIS, que é uma luta constante dos sindicatos em busca desse direito. Hoje, a grande diferença também do empregado comum para o empregado comum, que eu chamo, é o trabalhador urbano rural, para o empregado doméstico, é que no seguro-desemprego o empregado doméstico recebe, independente da quantidade de tempo que trabalha, ele recebe somente 3 parcelas. Né, de salário mínimo, porque a lei prevê assim, a Lei Complementar 150 prevê assim, diferente de um trabalhador comum. Então, existem alguns detalhes do contrato de trabalho que é mais vantajoso assinar como empregado doméstico. Agora, desenvolve um pouquinho mais a matéria e fala sobre a gestação da empregada doméstica. Importante tema, porque principalmente em termos práticos, e essa informação é muito relevante para o empregador, para o empregado também, né, doméstico, é diferente a forma de requerer o salário maternidade. É o mesmo direito, são 120 dias, mas quem faz o requerimento do salário maternidade para o empregado doméstico é a própria empregada. A própria empregada faz esse requerimento pedindo ali diretamente com o INSS e recebe, diferente de um empregado de empresa, o empregado doméstico recebe diretamente na sua conta da autarquia. Então, a autarquia paga diretamente na conta do empregado doméstico, diferente da empresa, que o empregador faz esse pagamento diretamente para a empregada, né, que está ali na licença maternidade, e tem esse desconto, né, desse valor nos tributos que tem que pagar, nos recolhimentos que tem que fazer. Pronto. Fazendo um release final aí sobre essa temática, quais direitos ainda não possui o trabalhador doméstico com relação ao trabalhador comum? Basicamente, foi o que eu já até mencionei, sim, é o abono salarial, né? O PIS que tem que receber, que é justamente ali para trabalhadores em vulnerabilidade, que é basicamente o que o empregado doméstico é a exceção hoje, o empregado doméstico que não vive nesse tipo de situação, né? O seguro-desemprego, a meu ver, ele precisava ser igualado também a um trabalhador comum e não só 3 meses de salário mínimo. Sim. Então, independente de qual é o valor que o empregado doméstico recebe hoje, ele recebe de seguro-desemprego somente 3 meses de salário mínimo, porque assim a lei prevê. Então, é uma coisa que deveria ali, é um direito que deveria se igualar. Que felicidade, que bom te ouvir a primeira vez você aqui. Virá muitas vezes discutir aqui, fazer essa dobradinha, doutor João Wilson. A experiência com a jovem. Rafa, é isso aí, a Jovem Advocacia. Eu fico feliz de trazer sempre jovens advogados. Não deixo de trazer os advogados experientes, meu amigo João Wilson, Moreira, e assim muitos outros que vêm sempre aqui discutir comigo direito. E assim como gosto de trazer os meninos novos da advocacia, eu fico feliz com vocês brilhando, estudando. Na verdade, torço para que vocês estudem mais, trazer para cá é aquela coisa de fazer, de forçar a estudar, tem que saber o que
tá falando efetivamente, porque para se expor, tu tem que saber o que tá falando. Com certeza. Né? Já chega de ficar se expondo apenas de rede social, a dancinha e outras coisas. A gente precisa falar sobre direito. Olha, eu sou uma defensora do posicionamento digital. Não vem contar a história de dancinha, dancinha. Viu? Não é Eles isso. têm que parar com o negócio de dancinha, Gilmilson. Tem que discutir direito, a profundidade. Doutora Rafa, foi uma felicidade. Eu quero que você deixe aí suas redes sociais, seu escritório, telefone, do jeito que você quiser. É uma satisfação estar aqui. Gente, a gente tenta desde o ano passado ter essa conversa, né, Ted? Eu espero que seja a primeira de muitas, trazer outras temáticas aqui, que eu amo direito do trabalho, sou, assim, realmente uma apaixonada, é minha área de atuação, com exclusividade. E quem quiser me seguir nas redes sociais, eu sempre estou expondo, não é dancinha, tá, gente? Não? Eu sempre exponho mesmo direito, mostro o direito material, mostro o direito processual. Minha rede social é o Instagram, @RafaelaFabrini, tá certo? Vai ser um prazer receber vocês lá no meu Instagram. Que felicidade, vamos lá, sigam a doutora Rafaela Fabrini. E eu também tenho que deixar as redes sociais do programa Saudações. Vamos lembrar que a gente está próximo da nossa nova temporada. Vamos mudar um pouquinho o formato do programa. João, faremos uma campanha publicitária agora ainda este mês para dar cabo a esse lançamento da nova temporada do programa Saudações. Logo em seguida nós vamos lançar o podcast Saudações, que será uma continuidade do programa Saudações. Aí a gente sai daqui, por exemplo, um tema desse que a gente discutiu, a reclamação constitucional, um tema desse do direito do trabalhador doméstico, a gente leva depois para o podcast Saudações para que a gente possa desenvolver com mais tranquilidade esse tema, 2 horas discutindo todas as quartas-feiras, será todas as quartas-feiras de 8 às 10 da noite para discutir isso aí, essa temática. E Saudações com Ted Anderson no YouTube, você pode assistir aqui na TV Bandeirante às 9 horas do sábado e às 6h30 do domingo, e também em tempo real no YouTube para todo o mundão aí. Programa Saudações no Instagram, e a minha rede social, se você quiser me seguir, ela é fechada, mas algumas vezes permito que as pessoas me sigam, ela é fechada. Professor Ted Anderson. Particularmente eu não gosto de exposição pessoal. Não, gente, eu venho aqui dar uma aula de marketing digital, a jurídico. É fechada, Joilson. Para o doutor Ted Anderson, tá, gente? Então é isso. Que felicidade ter você aqui. Joilson, vem pra cá, que a gente precisa fazer aquela despedida copiada do Jornal Nacional. Eu faço aquela despedida copiada do Jornal Nacional. Fica aqui porque a gente... Doutor Guedes, gigante, afasta, faz aquele afastamento da câmera aqui, abaixa um pouquinho mais aqui pra ficar bonito aqui, fica pertinho da gente.